tipos de tratamento, como a acupuntura, a homeopatia e até a fitoterapia? Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e hoje nós iremos iniciar nosso primeiro bloco de estudos sobre o tema uso de terapias em distúrbios de aprendizagem. Vamos lá então, fique por dentro. Você sabia que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele fornece outros tipos de tratamento, como a acupuntura, a homeopatia e até a fitoterapia? Normalmente, quando pensamos nesse tipo de tratamento, nós pensamos que devemos pagar para receber esses tratamentos, certo? Que sejam tratamentos destinados à área privada da saúde. Porém, esses tratamentos eles são conhecidos como práticas integrativas e complementares. E essas práticas foram inseridas no SUS e são ofertadas gratuitamente para os seus pacientes. É muito importante a gente sempre, então, estar levando em conta que essas práticas, elas são integrativas e complementares e não substituem a medicina tradicional, a medicina convencional. Porém, a medicação, quando relacionada aos estudantes com distúrbios de aprendizagem, muitas vezes elas são indicadas pelos médicos para amenizar algum tipo de comportamento e facilitar a aprendizagem dessa criança. A medicação, ela nem sempre é vista com bons olhos pelos familiares. Por quê? Porque ao medicar o seu filho, essa criança, provavelmente essa criança vai mudar o seu comportamento. E esse comportamento ele vai ser mudado de acordo com a medicação que o médico indicou para ela. E essa criança ela vai moldar o comportamento daquilo que ela não é. Ela pode ficar com muito sono, ela pode ficar desmotivada. Isso tudo varia, vai de pessoa para pessoa. Por isso que a medicação nem sempre é vista com bons olhos pelos familiares. Portanto, as práticas integrativas e complementares, elas são indicadas para estar fazendo o tratamento junto com a medicina convencional. A institucionalização das práticas integrativas e complementares no SUS, pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ampliou o acesso a produtos e serviços que antes eram restritos à área privada, assim como trouxe o desafio de integrar esses saberes e essas práticas nas diversas áreas do conhecimento, para que o desenvolvimento de projetos humanizados, integral e transdisciplinares. Então, essas práticas, elas foram incorporadas atualmente no Sistema Único de Saúde e elas servem para moldar esses comportamentos nas pessoas, para desenvolver projetos que sejam naturais, projetos humanizados e integral e que vai unir várias disciplinas, seja da área da educação, com a área da saúde e assim por diante. Na medicina tradicional, nós temos alguns tipos de atividade que são englobadas dentro dessas práticas integrativas e complementares, tais como a terapia comunitária que seria, no caso, a rede de apoio entre os profissionais, a acupuntura é bem utilizada pelos pacientes no SUS, a musicoterapia, que é a música através de terapia para amenizar alguns comportamentos que são inadequados, a fitoterapia, que são os medicamentos à base de plantas medicinais, a homeopatia, muito conhecida à base dos florais, o reiki e a terapia à base de florais. Esses são alguns tipos de atividade que englobam nas práticas integrativas e complementares. A terapia comunitária, ela é, como eu já disse, é a rede de apoio entre os profissionais, que é nesse caso que entra, então, o englobamento de vários profissionais de várias áreas, junto com os profissionais da área da saúde, com o objetivo de disseminar o assunto e garantir que os terapeutas agem com as suas comunidades de forma que vai favorecer aquele paciente. A medicina tradicional chinesa, a acupuntura. A acupuntura surgiu na China com o propósito de curar aquela pessoa com devidos sintomas, seja de ansiedade ou outros tipos de sintoma de estresse que esteja afetando a pessoa. De acordo com a medicina tradicional chinesa, a acupuntura ela veio para amenizar esses comportamentos porque eles acreditavam que o nosso corpo humano está muito ligado com a energia do universo. Portanto, o símbolo Yin Yang significa a junção dos polos negativo e positivo de acordo com os 5 elementos da natureza. Os elementos da natureza são fogo, terra, madeira, metal e água. As leis da natureza ela valoriza a relação harmônica entre todos os envolvidos. A homeopatia. A homeopatia é um método terapêutico com plantas naturais. O princípio ativo da homeopatia é que uma doença específica física ou psicológica ela pode ser curada pela substância capaz de reproduzir os mesmos sintomas da doença. É bem interessante isso. Essa substância vai agir de acordo com os mesmos sintomas da doença. A homeopatia também é bem utilizada com a combinação com outros tratamentos que têm grande eficácia. A fitoterapia. A fitoterapia é o tratamento por meio de plantas medicinais exclusivamente de matéria-prima vegetal.
Os medicamentos utilizados na fitoterapia, eles servem para amenizar aquela ansiedade, amenizar medo, amenizar outros tipos de comportamento do qual o paciente precisa. E em caso de dosagens erradas dessa matéria-prima, pode haver efeitos colaterais e levar até a morte da pessoa. Por isso tem que ter muito cuidado na hora de estar fazendo esse tipo de medicamento. A meditação. A meditação, ela é bem vista com bons olhos tanto para os adultos, jovens, como também para as crianças. No caso, as crianças com distúrbio de aprendizagem. O uso da meditação, ela está muito ligada com a qualidade de vida da pessoa. Por quê? Porque a meditação, você vai encontrar o seu próprio eu. Você vai fechar os seus olhos, utilizar a respiração de forma adequada, e com a concentração da mente em um ambiente calmo e de muita paz, é provável você reduzir alguns sentimentos de sofrimento, de incapacidade, e encorajar a pessoa para desenvolver as suas qualidades positivas. As práticas integrativas e complementares, onde nós podemos encontrar? 2 milhões desses atendimentos são oferecidos na unidade básica de saúde. E a distribuição, em nível de complexidade, ela varia de atenção básica, atenção média e alta, sendo 78%, 18% e 4%. Desses atendimentos, a maioria são oferecidos na acupuntura, sendo 1 milhão de atendimentos, seguido por 85 mil de fitoterapias, 13 mil de homeopatias e os outros 926 mil práticas que não possuíam um código próprio para registro e que com a publicação da portaria número 145 de 2017, elas passaram a ter. Essas práticas integrativas e complementares, como eu já havia falado, elas são ofertadas recentemente, só que novas práticas foram incorporadas a partir de 2017, que facilitaram o tratamento de algumas pessoas de acordo com esses projetos naturais, humanizados. Bom, a nossa aula hoje foi um pouquinho sobre o uso dessas terapias, especificamente aos distúrbios de aprendizagem. Espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula. Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e hoje iniciaremos o nosso segundo bloco de estudos. Vamos falar um pouquinho a respeito aqui sobre multiculturalismo, multiculturalidade e interculturalidade. O multiculturalismo, ele significa o quê? A inclusão multicultural por processos de diálogo e interação de diferentes culturas. Como aqui representado nessa imagem, nós temos pessoas de diferentes culturas. Nós temos pessoas negras, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa branca, uma pessoa asiática, uma pessoa idosa, uma pessoa jovem, uma pessoa adulta. Ou seja, multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. E esse fenômeno social ele está diretamente relacionado com a globalização e as sociedades modernas. Por isso que multiculturalismo é muito importante, assim como a interculturalidade. A interculturalidade ou interculturalismo significa a interação entre as culturas de forma recíproca, que favorece o seu convívio, a sua integração, numa relação baseada em respeito, no enriquecimento mútuo, valorizando as diferenças. E quando pensamos então nos estudantes com distúrbios de aprendizagem, nós devemos lembrar que eles devem ser inseridos na sociedade como qualquer ser humano. Eles têm direito a isso. O interculturalismo ele vai propor o que então? Compreender a natureza pluralista da nossa sociedade, do nosso mundo. Ela vai promover o diálogo entre as diferentes culturas e compreender a complexidade e a riqueza das relações entre diferentes culturas, tanto no plano individual, como também no plano comunitário. As rodas de conversa. As rodas de conversa, pensando nesse trabalho em equipe, nessa relação mútua entre diferentes culturas, o pensamento e a cooperação e equipe. E o que ela vai proporcionar? Ela vai proporcionar várias questões que ainda são desconhecidas sobre as práticas integrativas e complementares. Nada mais vale do que a opinião do outro, essa conversa, o respeito, a revelação de talentos que os profissionais devem extrapolar na atuação profissional. Ela traz um respaldo sobre se os caminhos estão corretos, se eles estão seguindo certo esses caminhos que devem ser seguidos para que realmente essas práticas integrativas e complementares funcionem. Os benefícios dos chás. Os chás, normalmente, eles são considerados como práticas integrativas e complementares, apesar de que muitas pessoas não sabiam que os chás se tratavam dessas práticas. E eles podem ser feitos à base de frutas, de plantas, de ervas, de flores e de outros tipos. Os chás, normalmente, eles vão agir como fontes de agentes antioxidantes que protegem o nosso organismo
nos prevenindo de diversos tipos de doenças. Por exemplo, quando você está com alguma má digestão e você não quer tomar um medicamento, o que você faz? Você faz um chá de boldo, porque o boldo ele é um agente antioxidante que vai favorecer essa má digestão do seu estômago. E, por exemplo, também, quando você está com insônia, você não consegue dormir, você está impaciente, com muita ansiedade, o que você faz? Você toma um chá de camomila. O chá de camomila, ele vai deixar você calmo, vai amenizar esses comportamentos e essa sensação ruim de que vocês estão tendo de acordo com os chás. Os chás vão amenizar esses tipos de comportamento. Bom, nessa aula eu passei um pouquinho para vocês, então, essa importância de estar valorizando as diferenças, de ter o respeito mútuo entre todos. Espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula. Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e hoje eu vou iniciar aqui com você o nosso terceiro bloco de estudos. Nesse nosso terceiro bloco de estudos, eu vou começar falando aqui sobre o conhecimento no âmbito educacional, especificamente para os estudantes com distúrbio de aprendizagem. O trabalho realizado com essas pessoas normalmente é um trabalho de formiguinha. Quando nos remetemos à formiga, ela vai pegando grão de areia para construir a sua casa. É dessa forma que vai ser o aprendizado de um estudante com distúrbio de aprendizagem. A sua aprendizagem ela vai fluir de forma lenta e processual. Por isso, a necessidade de conhecimento no âmbito educacional, no âmbito político e no âmbito questionador. O profissional ele tem que ser paciente e questionador, porque dessa forma ele vai buscar alternativas para trabalhar com este público. Bom, vou estar falando agora aqui com você sobre um trabalho de conclusão de curso bem interessante que foi realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e intitulado Uma abordagem às práticas integrativas e complementares associados a tratamentos especializados em comorbidades crônicas na estratégia de saúde da família. Esse trabalho de conclusão de curso, ele proporcionou ter um olhar mais atento às diversas doenças crônicas. E, no caso, essas doenças crônicas, elas evoluem de maneira insatisfatória, sendo, então, uma intervenção de baixo custo e com importante impacto na qualidade de vida dessas pessoas, desses pacientes com doenças crônicas. O objetivo do estudo, então, foi disponibilizar práticas terapêuticas coadjuvantes aos tratamentos especializados para uma melhor qualidade de vida dessas pessoas através das práticas integrativas e complementares. Os beneficiados desse estudo foram os pacientes que retornavam ao Sistema Único de Saúde com as mesmas queixas após o tratamento especializado que eles já vinham realizando, principalmente os portadores de dores crônicas. Devido à intervenção proposta, então, por meio desse trabalho de conclusão de curso, pode diminuir a evolução desse mau prognóstico, evitando e diminuindo a necessidade de atendimento cada vez mais especializado. Os pacientes que foram recrutados para a pesquisa, eles tinham que ter, então, esse diagnóstico e para o uso dessas terapias complementares. Eles deviam ser capazes de ler e de interpretar o questionário que foi aplicado, eles deviam ter disponibilidade pelo menos uma vez a semana para estar fazendo esses atendimentos, esses tratamentos. Eles não podiam ter medo de agulhas e concordar em participar da pesquisa. Porém, eles podiam se desligar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Os profissionais da saúde, eles tinham que readaptar, reorganizar a sua agenda médica para fazer esses tratamentos para esse projeto. Além disso, foi realizada uma rifa com os profissionais que trabalhavam nesse sistema de saúde para arrecadar, levantar o capital para essa pesquisa, de acordo com a venda das rifas. Além disso, também foram feitas parcerias. Essas parcerias foram estabelecidas com agentes da comunidade da saúde, no qual eles contataram esses pacientes. Também foram lavados lençóis e aventais para serem realizados nesses tratamentos e uma parceria com costureiras. As costureiras costuravam travesseiros e apoios que seriam utilizados durante as sessões. Os recursos utilizados foram, então, uma maca, agulhas descartáveis para acupuntura, álcool, algodão, os lençóis, os aventais e também a cópia dessas folhas para o questionário que foi respondido pelos participantes. Como resultado da pesquisa, foi utilizado o documento avaliador SF36. Esse documento ele avalia a capacidade funcional, a limitação por aspectos físicos, a dor, status geral da saúde, a vitalidade, os aspectos sociais, a limitação por aspectos emocionais e a saúde mental. De acordo com a figura, o resultado desses domínios foi de acordo com aquele questionário de qualidade de vida respondido pelos pacientes antes e depois da intervenção. E esses resultados variam de 0 para pior e de 100 para melhor. Na capacidade funcional, percebe-se que houve uma melhora de 70 para 95. A dor permaneceu com 74. Na limitação física, de 25 para 100. No estado geral, de 72 para 97. Na vitalidade, de 40 para 90. Nos aspectos sociais, de 50 para 75. Na limitação emocional, permaneceu com 33.
na saúde mental de 52 para 60. Então, como conclusão, a gente percebe que os resultados foram positivos com as práticas integrativas e complementares. E também houve a palavra de uma participante da pesquisa que ela tinha espasmo facial durante 10 anos e ela tinha muita baixa autoestima, não vinha tendo nenhum sucesso com os tratamentos convencionais. E após as práticas integrativas e complementares, houve uma grande melhora no seu tratamento. Os benefícios das práticas integrativas e complementares pode ser para diminuir uma dor ocasionada por uma lesão ou doença, uma melhora na condição do sono, uma diminuição do estresse do dia a dia, uma melhora da imunidade daquela pessoa, a redução de ansiedade, uma melhora em problemas ocasionados de acordo pela depressão da pessoa, ou seja, vai melhorar uma qualidade de vida daquela pessoa. Essa mudança de hábito vai ocasionar o quê? Uma mudança no estilo de vida. Se a pessoa apresenta um estilo de vida saudável, com foco e força de vontade, além de tudo, com práticas de exercícios físicos, com uma alimentação saudável, balanceada. O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação à base de frutas, legumes e todos aqueles que vão trazer benefício para a sua saúde, para uma melhora na sua saúde. Por isso é muito importante nós sempre estarmos mudando o nosso hábito de vida. Sempre ligado com o nosso estilo de vida saudável. Bom, eu falei um pouquinho hoje aqui com você sobre um trabalho importante relatado sobre práticas integrativas e complementares e também um pouquinho do conhecimento no âmbito educacional. Espero que você tenha bons estudos e até a próxima aula. Olá, aluno, vamos lá para o nosso quarto bloco de estudos. Vamos colocar a nossa teoria em prática. Então, vamos lá, vamos refletir sobre a seguinte situação. Uma escola pública de um município de grande porte percebeu que o número de estudantes com distúrbio de aprendizagem vem crescendo ano a ano e decidiu fazer uma ação junto aos pais para apresentar possibilidades de encaminhamento terapêutico. Você foi a pessoa escolhida para fazer essa ação junto com a comunidade escolar, pois você está estudando sobre o tema. Quais ações você organizaria? Você seria apto para estar organizando essas ações? Quais informações você apresentaria a essa comunidade escolar? Lembre-se sempre que essa comunidade escolar não sabe de nada. Como você introduziria o tema das terapias complementares e alternativas para o atendimento a distúrbios de aprendizagem e as PIC, as práticas integrativas e complementares? Apresente o seu projeto em um texto de no máximo 2 páginas e elabore o seu ponto de vista sobre essas questões e traga algumas sugestões que você acredita ser essencial nesse projeto. Vamos lá, então, eu vou dar um norte para você sobre a possível resolução para essas questões. Bom, você está lá, você foi escolhido para fazer aquela ação na comunidade. O que você vai ter que fazer, então? Você vai poder realizar uma palestra para essa comunidade sobre o tema distúrbios de aprendizagem. Essa palestra ela tem que estar com o linguajar mais claro possível, pois estamos tratando de famílias e pais e comunidade escolar precária que não têm conhecimento sobre o que é um distúrbio de aprendizagem. Então é importante relatar fato por fato o que causa, tudo com o linguajar de fácil compreensão para essas famílias. Você tem que dar um norte também para os pais, para eles compreenderem o que se trata de distúrbio de aprendizagem e os possíveis encaminhamentos que eles terão que tomar. No caso, um trabalho com uma equipe multidisciplinar e um processo terapêutico. Você tem que proporcionar para essa comunidade escolar um ambiente acolhedor. Por que um ambiente acolhedor? Porque eles já estão angustiados, eles já não sabem do que se trata, e quanto mais acolhedor esse ambiente for, mais esses pais vão se sentir à vontade para estar conversando e falando a respeito das suas angústias. E uma sugestão de proposta é você relacionar as atividades escolares com as práticas integrativas e complementares, a fim de proporcionar uma melhora na aprendizagem dos alunos. O porquê? Porque essas práticas, quando elas são inseridas dentro da escola, provavelmente vai amenizar esses comportamentos e facilitar a aprendizagem desses alunos. Uma boa prática que você pode estar fazendo com esses alunos, uma meditação. Uma meditação é bem simples, só que vai relaxar a mente da criança, vai tirar aquela angústia, aquela ansiedade. Bom, esses foram alguns nortes para a resolução dessas questões. Espero que você tenha bons estudos e até a nossa próxima aula.
seja bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana e hoje eu vou passar para você algumas dicas importantes sobre o uso das terapias, exclusivamente para os estudantes com distúrbio de aprendizagem e também para vocês terem como um estudo mais amplo, geral, sobre o assunto. Bom, a minha primeira dica é o Caderno de Atenção Básica Saúde na Escola. Esse caderno ele vai trazer os princípios, os principais conceitos e práticas de avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens, que são todos inseridos na escola pública, dentro de uma abordagem contemporânea de promoção da saúde escolar, com ênfase na discussão da efetividade das iniciativas promovidas pelas equipes da saúde da família. A minha outra dica para vocês é o artigo científico intitulado Práticas Integrativas e Complementares e Relação com Promoção da Saúde, Experiência de um Serviço Municipal de Saúde. Esse estudo ele vai analisar a organização das práticas desenvolvidas em serviço e tem como foco analítico a sua relação com a promoção da saúde e sua inserção no Sistema Único de Saúde. Esse artigo ele é encontrado na revista Interface e essas foram as minhas duas dicas de estudo para você. Eu espero que você aprofunde bastante nessas dicas, como também nos conteúdos. Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e hoje nós vamos estar iniciando nosso terceiro bloco de estudos a respeito da implementação da política para as práticas integrativas e complementares. A ideia dessa construção dessa política no Sistema Único de Saúde, ela teve início a partir de várias recomendações da Organização Mundial da Saúde. Em 2003, os representantes das Associações Nacionais de Fitoterapia, Medicina Antroposófica, Homeopatia e Acupuntura se reuniram com o ministro da Saúde para então pensar em dividir subgrupos de trabalho para que pudesse implementar essa política nacional para as práticas integrativas e complementares no SUS. Esses subgrupos de trabalho eles foram supervisionados por secretarias e departamentos de atenção à saúde, como também pela Anvisa. Os subgrupos de trabalho, então, que foram subdivididos, como eu já disse, foi a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a homeopatia, que são os medicamentos à base de plantas, flores, quaisquer medicamentos à base de matéria-prima vegetal, as plantas medicinais e fitoterapia e a medicina antroposófica. A medicina antroposófica é bem interessante porque ela vai trabalhar, além do corpo físico do ser humano, ela também vai olhar a respeito da organização do espírito, vai olhar como parte do todo o corpo do ser humano. E nesse subgrupo de trabalho, então, eles foram todos supervisionados por órgãos, entidades e instituições. No subgrupo de todos esses que eu citei, eles tiveram uma coordenação geral. E essa coordenação geral foi apoiada pela Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e também a Secretaria Executiva de Atenção Básica. Na medicina tradicional chinesa, na acupuntura, houveram o apoio da Secretaria de Atenção à Saúde, da Secretaria Executiva, da Anvisa, da Secretaria de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, o Governo do Distrito Federal, o município de São Paulo e o município de Campinas, de acordo com a Secretaria de Saúde desses municípios, a Associação Brasileira de Acupuntura e a Associação Médica Brasileira de Acupuntura. No subgrupo da homeopatia, além dos subgrupos de coordenação geral, que são de atenção básica, a Secretaria Executiva e a Anvisa, eles também tiveram o apoio da Secretaria de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, a Associação Homeopática Brasileira, a Associação de Farmacêuticos e também de cirurgiões dentistas. O subgrupo das plantas medicinais e fitoterapia, ela também teve a Secretaria Executiva, a Secretaria de Atenção Básica, a Anvisa, o Fiocruz, a Associação Nacional de Fitoterapia nos Serviços Públicos, o Instituto Brasileiro de Medicina de Plantas Medicinais, a Associação Brasileira de Fitomedicina e a Secretaria Estadual de Santa Catarina. É importante ver que nesse subgrupo sempre tiveram algum respaldo de alguns municípios. E na medicina antroposófica, além da coordenação geral, ela teve apoio da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Agora eu vou estar aqui passando para vocês a linha do tempo de construção para essa política nacional de práticas integrativas e complementares. A primeira, que teve um impacto nesse processo de construção, foi em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, seguido, em 1988, da resolução da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação, o CIPLAN. Em 1995, o Instituto do Grupo Assessor Técnico-Científico de Medicinas Não Convencionais, e nesse mesmo ano, o Instituto de Assistência Médica de Previdência Social. Em 1996, a 10ª Conferência Nacional de Saúde,
Em 1999, a inclusão das consultas médicas em homeopatia e acupuntura na tabela de procedimentos do SUS. Em 2000, a 11ª Conferência Nacional de Saúde. Em 2001, a primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária. Em 2003, a primeira Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica. Em 2003 também, nesse mesmo ano, o 12º Conselho Nacional de Saúde. Em 2004, a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações em Saúde. E, por fim, em 2005, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o Seminário de Águas Minerais do Brasil. Todos esses eventos, eles ocorreram para que a construção da Política Nacional nas práticas integrativas e complementares tivesse, por fim, um respaldo e pudesse ser implementada no Sistema Único de Saúde. Aqui está o gráfico de inserção dessas práticas integrativas e complementares no SUS. Aqui mostra cada estado do Brasil, seguido do número de questionários que foram respondidos em cada região. Percebe-se que no estado de São Paulo, a inserção das práticas integrativas e complementares no SUS tiveram auto-respostas nos questionários. Foi aproximadamente 46 questionários respondidos a respeito da inserção dessas práticas no SUS. Seguido de Minas Gerais, que tiveram 30, o Rio Grande do Sul, 25, o Paraná, com aproximadamente 16 questionários, Santa Catarina, com 14 questionários respondidos, o Ceará, com 10 questionários, o Rio de Janeiro, com aproximadamente uns 7 questionários, o Goiás, seguido de 6 questionários, o Pará, de aproximadamente uns 6 questionários também. Seria, no caso, uns 6 questionários. E na Paraíba, 5 questionários, e assim foi diminuindo, conforme os outros estados do Brasil. Então, percebe-se que o estado de São Paulo é o que tem mais alto impacto nas práticas integrativas e complementares, de acordo com a distribuição por modalidade e porcentagem dos municípios e estados brasileiros. De acordo com as práticas complementares no geral, a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura e medicina antroposófica, as práticas complementares, elas completam praticamente 65% na distribuição dos municípios e estados brasileiros em porcentagem, seguido de fitoterapia, com 50%, a homeopatia, com uns 48%, a acupuntura, com 30%, e a medicina antroposófica, por último, com 20%. Esses dados nos trouxeram alguns respaldos a respeito de como estão sendo essas práticas integrativas e complementares de acordo com a implementação no Sistema Único de Saúde do Brasil. Eu quis passar um pouquinho a respeito, então, dessa política nacional. Espero que vocês tenham bons estudos e até a nossa próxima aula. Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou a professora Fabiana Lacerda e vamos falar agora um pouquinho sobre as diretrizes de acordo com a Política Nacional para as práticas integrativas e complementares. Entrando aqui, então, nas diretrizes, eu vou abordar aqui a primeira, que é a medicina tradicional chinesa, a acupuntura. De acordo com as diretrizes, ela aborda a estruturação e o fortalecimento dessas práticas, estratégias de qualificação, a divulgação e a informação dos conhecimentos básicos sobre essa prática, a garantia de acesso e de permanência da pessoa e do paciente e também do profissional, as ações de acompanhamento e de avaliações, a integração das ações com as políticas de saúde, o incentivo à pesquisa para essas práticas e a garantia de financiamento. A outra prática é a homeopatia, que está dentro das diretrizes da Política Nacional e traz alguns pontos como ações de prevenção de doenças e de promoção e recuperação da saúde, a garantia de financiamento, o acesso ao medicamento homeopático do paciente, o fácil acesso, no caso, o apoio a projetos de formação e de educação permanente, o acompanhamento desse paciente no Sistema Único de Saúde, a socialização de informações entre os profissionais e entre os envolvidos nessas práticas e o apoio do desenvolvimento dos estudos e de pesquisas. Nas diretrizes das plantas medicinais e fitoterapia, aquela relação nacional de plantas medicinais, como também com a relação dos fitoterápicos, o provimento de acesso para essa medicina natural, a formação dos profissionais da saúde, o acompanhamento no Sistema Único de Saúde, de fácil acesso, o fortalecimento e ampliação dessas práticas, a política de financiamento, o incentivo às pesquisas, a promoção do uso racional e monitoramento de qualidade. Percebe-se que todas essas práticas, de acordo com a política nacional, elas necessitam de financiamento do governo para que elas sejam implementadas no Sistema Único de Saúde. As diretrizes do termalismo social, crenoterapia.
O termalismo social é um incentivo à criação de observatórios de saúde, onde atualmente são desenvolvidas experiências em termalismo social no âmbito do SUS. O termalismo social é uma prática bem interessante e que aborda a terapia com base nas águas termais. A medicina antroposófica. A medicina antroposófica é bastante interessante, porque além de trabalhar o corpo físico da pessoa, ela também vai relatar a espiritualidade. Ela vai além da parte do corpo mesmo, do material, né? Vai mais para o espírito da pessoa. E o que as diretrizes apontam de acordo com a medicina antroposófica? Aponta o incentivo à criação de observatórios, onde atualmente são desenvolvidas essas práticas, no âmbito do SUS. Essas foram algumas das diretrizes que são abordadas dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Eu espero que vocês abordem um pouco dessas diretrizes, da política, dos conteúdos que foram disponibilizados para você. Eu espero que você tenha bons estudos e até a nossa próxima aula. Olá, aluno! Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e iremos iniciar o nosso terceiro bloco de estudos. Nesse terceiro bloco de estudos, nós vamos remeter à implementação da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares e aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pensando assim no Brasil. Como que essas práticas funcionam aqui no Brasil? Infelizmente, há uma grande dificuldade da efetivação dessas práticas. Por quê? Porque existem poucas instituições que formem esses profissionais e faça com que sejam inseridos de forma no SUS e na saúde coletiva, com os princípios da racionalidade médica e com as tradições da cura, em sintonia com a medicina convencional. E qual que é o impacto dessas práticas no processo de implementação da política nacional? Por que é importante, então, a gente inserir essas práticas na política? Porque ela vai ocasionar impacto econômico, impacto técnico e impacto sociopolítico. Por quê? Porque a inclusão dessas práticas ela vai proporcionar para os seus pacientes um cuidado humanizado, um cuidado de forma natural, subsumidos no discurso da ação dominadora do complexo médico a produtos e serviços de racionalidade biomédica. Então, é muito importante a gente estar atento de que essas práticas, elas também vão proporcionar o cuidado essencial para a pessoa, por mais que sejam práticas naturais. No Brasil, existem alguns cursos de formação relacionados a essas práticas. O primeiro curso surgiu em 1994, de Naturologia Aplicada, ofertado pela Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde Dr. Bezerra Menezes, na cidade de Curitiba, no Paraná. Esse curso foi com base em terapias naturistas. A partir de 1998, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Palhoça, ofertou também esse curso de Naturologia Aplicada, que abordava a relação de atenção à saúde em outra perspectiva com a da coletividade. Em 2002, foi implementada no Anhembi Morumbi, na Universidade de lá, em São Paulo, o primeiro curso com a turma de Naturologia. A proposta desse curso, então, foi a formação do profissional multidisciplinar. Apesar da implementação desses cursos, a naturologia aplicada ela ainda enfrenta bastante problemas relacionados com a sua implementação e a fragilidade de suas diretrizes. Por quê? Porque, infelizmente, o profissional que vai trabalhar com a naturologia não foi regulamentado no Brasil, o que vai dificultar a sua credibilidade e a inserção desses profissionais que são formados no Sistema Único de Saúde. Outros exemplos de cursos são as residências multiprofissionais em saúde, apoiadas todas pelo Ministério da Saúde desde 2002. Existem 19 residências multiprofissionais em saúde da família, implementadas no Brasil, no qual recebe o nome de ReforSUS. Existe também uma lei, número 11.129 de 2005, que ela vai dar o quê? Ela vai dar o respaldo para a residência na área profissional desses profissionais que se formam em práticas integrativas e complementares e instituiu também uma comissão de residência multiprofissional em saúde. O profissional pode se aperfeiçoar em diferentes áreas, tais como as práticas integrativas e complementares. Existe, dessa residência multiprofissional em saúde da família, existe um curso, uma residência, no caso, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, que incluiu as práticas integrativas e complementares na sua programação. Existe também uma residência multiprofissional em saúde da família na Universidade Regional de Blumenau. E nesse curso há 25 horas práticas que são voltadas para essas práticas. Além disso, existem os espaços laboratoriais. Esses espaços, eles são vinculados a grupo de pesquisas. Existem 2 laboratórios em universidades populares importantes, tais como na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que oferece um laboratório de pesquisas de práticas e integralidade em saúde, conhecido como LAPS. Existe também na Unicamp o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares, o LAPSIS.
Bom, a respeito dessas novas práticas, nós podemos citar também novas práticas que foram incorporadas no Sistema Único de Saúde. A apiterapia, a base do que a abelha produz, como o mel e o pólen. Aromaterapia, com base em óleos essenciais que vão proporcionar o tratamento da pessoa. Bioenergética, é aquela energia relacionada com o corpo e a mente da pessoa, e através dessa relação com o universo, é possível um tratamento eficaz. A constelação da família, ela vai abordar a relação e os sentimentos com a família, e pode ver até 7 gerações. A cromoterapia, ela vai utilizar as luzes de cores como forma de tratamento. A geoterapia é uma forma natural no qual a gente pode usar a argila, o barro, para amenizar sintomas de estresse e sintomas de tensão. A hipnoterapia é a terapia à base da hipnose. Ela pode curar uma doença, como também ela pode ser uma terapia de hipnose para a pessoa amenizar sintomas no qual ela está se sentindo mal. A imposição das mãos. A imposição das mãos, ela infelizmente ela não é bem vista por ser de cunho religioso. Vocês percebem que ao vocês irem a alguma missa, a padres, pastores, cunho religioso, no qual pessoas religiosas que utilizam a mão para tirar o sofrimento daquela pessoa. É isso que é a imposição das mãos. Através da mão, é possível amenizar sintomas de doenças. Ozonioterapia é o ozônio que vai ser inserido no corpo da pessoa para aumentar o nível de oxigênio. E a terapia à base de florais. A terapia à base de florais é o mais conhecido, que é a terapia no qual a pessoa vai, com base das flores, com base de florais, de plantas, de frutos, vai amenizar também aqueles sintomas de estresse, de doença, de ansiedade, de todas essas formas. O exemplo dessas práticas no SUS, a gente sabe que elas foram incorporadas 5 práticas em 2006, na Política Nacional. E a partir de 2017, foram incorporadas 14 práticas, novas práticas, totalizando dessa forma 19 práticas. Dentro dessas práticas, então, está a acupuntura, a geoterapia, a cromoterapia, ozonioterapia, musicoterapia, meditação, naturopatia, osteopatia, entre outras, que vocês podem estar se aprofundando nos conteúdos e ver que cada vez mais as práticas integrativas e complementares estão surgindo no Sistema Único de Saúde e sendo incorporadas no Brasil. Espero que vocês tenham bons estudos, releiam todos os conteúdos para se aprofundar cada vez mais nos assuntos e até a nossa próxima aula. Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e hoje nós vamos estar colocando então a nossa teoria em prática sobre todo esse processo de implementação da Política Nacional para as práticas integrativas e complementares. Então vamos começar aqui, refletindo sobre uma seguinte situação. Sobre os campos de promoção da saúde por meio das práticas integrativas e complementares. Vamos refletir então sobre essas práticas. Sabemos que a política ela traz pontos favoráveis para a implementação dessas práticas por meio da implantação de ambientes adequados. Ambientes adequados por quê? Porque precisam ser ambientes calmos e ambientes propícios para um tratamento adequado de acordo com a prática integrativa e complementar. Precisa ter uma ação comunitária. Uma ação comunitária por quê? Porque esses tratamentos exigem o apoio da rede de profissionais. Sejam amparados de profissionais, todos os agentes da saúde que trabalham nesse ambiente. Precisa ter o quê? Uma orientação desses serviços. Os benefícios ao desenvolvimento desses usuários. Os usuários precisam estar cientes de que esses tratamentos vão trazer algum benefício para ele. Tem que estar tudo explicado, entre outros tipos de pontos favoráveis que a política pública vai trazer. Nesse sentido, você acredita que as práticas integrativas e complementares se constituem como uma política pública, como práticas inovadoras e desafiadoras para os campos de promoção da saúde? O que você acha a respeito dessa política pública e essas práticas sendo inovadoras e desafiadoras? Como que você abordaria essa situação, caso esteja na gestão de um sistema público, por exemplo? Eu quero que você elabore o seu ponto de vista sobre essas questões. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui, então, um norte para você sobre a resolução dessa seguinte questão. Nós temos que pensar o quê? Que as práticas integrativas e complementares, elas são práticas novas, que foram incorporadas há pouco tempo no nosso Sistema Único de Saúde, como também são práticas novas implementadas não só no Sistema Único de Saúde, como também implementadas no Brasil, com os cursos de formação que foram ofertados, com os tipos de práticas. E ao se pensar, por exemplo, na medicina convencional, a medicina convencional, se ela não tivesse um avanço a respeito da tecnologia, da medicina, provavelmente nós poderíamos morrer por conta de falta de uma vacina, por conta de falta de um medicamento, tudo relacionado a estudos que foram benéficos para que houvesse um avanço na medicina.
E, então, das práticas integrativas e complementares, apesar de elas serem incluídas atualmente no Sistema Único de Saúde, pensando na atenção da saúde da pessoa recentemente, elas promovem a racionalização de ações de saúde. Por quê? Porque elas vão ocasionar práticas inovadoras e desafiadoras no desenvolvimento da saúde. Por que elas são inovadoras? Elas são inovadoras porque são terapias alternativas, terapias diferentes da medicina convencional, que vai ocasionar o tratamento dessa pessoa, como também a prevenção de uma doença. E por que ela é uma proposta desafiadora? Ela é uma proposta desafiadora porque através da gestão de estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento do tratamento dessa pessoa, como também a avaliação do impacto com a implementação dessa política, dessas práticas na política. Então, aqui eu dei para vocês um pouquinho do respaldo para a realização dessa questão. Espero que vocês reflitam um pouco, abordem todos os conteúdos e até o nosso próximo estudo. Boa sorte! Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou a professora Fabiana Lacerda e para aprofundarmos nos estudos a respeito das práticas integrativas e complementares, eu trouxe duas dicas importantes para o seu estudo. A minha primeira dica é sobre um documentário. O documentário que chama Terapias Complementares. Esse documentário é apresentado pela TV Unesp e apresenta os benefícios e as vantagens relacionados com essas práticas, tais como são reconhecidas pela ciência como acupuntura, homeopatia e meditação. Ela também aborda a medicina integrativa, que é uma nova abordagem praticada em grandes hospitais e universidades do mundo todo. Esse documentário tem duração de 28 minutos e foi publicado em 2013. A minha segunda dica é um artigo científico, Acupuntura no Sistema Único de Saúde, uma análise dos diferentes instrumentos de gestão. Essa análise foi feita com a implantação da acupuntura no SUS em 26 municípios regional de São Paulo, saúde de São Paulo, entre 2001 e 2012, a partir dos planos municipais de saúde, dos relatórios anuais de gestão e sistema de informação. Conclui-se que a acupuntura e os instrumentos de gestão e planejamento de saúde, elas têm incorporação incipiente nos 26 municípios, o que obsta o monitoramento e mantém essas práticas na periferia do sistema. Essa referência ela é encontrada na revista de Ciência e Saúde Coletiva. Bom, essas foram as minhas duas dicas para o seu estudo, para você se aprofundar sobre o tema. Você também pode estar utilizando as referências que foram disponibilizadas para o seu estudo. Espero que vocês tenham bons estudos e tchau, tchau!